Você já teve a sensação de estar sozinho? De que nada está dando certo, por mais que você tente? Talvez você esteja passando por uma fase difícil, portas se fechando, planos fracassando, orações sem resposta. E então, no meio desse silêncio, vem a dúvida: será que Deus me esqueceu? Se você já pensou isso, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo já enfrentaram esse mesmo sentimento, mas existe um versículo só que tem sido como uma luz em meio à escuridão para muitos. Um versículo que já mudou vidas. E talvez mude a sua hoje. E é nesse momento de dúvida e escuridão que Deus fala, com palavras eternas, registradas há séculos, mas ainda tão vivas hoje quanto naquele tempo. Jeremias 2:9 e 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa não é uma promessa qualquer, não é uma frase solta, é a voz de Deus dizendo: eu não me esqueci de você. É Ele afirmando que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda tem um plano, e é um plano de paz. Para entender a profundidade dessa promessa, precisamos voltar no tempo. Cerca de 2.600 anos atrás, o povo de Israel estava vivendo um dos períodos mais sombrios de sua história. Eles haviam sido levados cativos para a Babilônia, longe de sua terra, longe do templo, longe de tudo o que conheciam. Era um tempo de dor, desespero e questionamentos. Foi nesse cenário de sofrimento que o profeta Jeremias escreveu uma carta, uma mensagem direta de Deus para aqueles que estavam exilados. E no meio dessa carta, essa promessa: eu sei os planos que tenho para vocês. Deus não estava prometendo uma saída imediata, mas Ele estava garantindo algo ainda maior, que o sofrimento não era o fim da história. Ele tinha um plano, mesmo que o povo não entendesse naquele momento. Jeremias 2:9 e 11 é, sem dúvida, um dos versículos mais conhecidos e compartilhados da Bíblia. Ele aparece em quadros decorativos, camisetas, agendas, tatuagens, e principalmente, em momentos de dor. Mas por que tanta gente se conecta com essas palavras? Porque todos nós, em algum momento da vida, precisamos ouvir que existe um propósito maior, mesmo quando tudo parece fora de controle. Esse versículo toca uma necessidade humana profunda, a de acreditar que não estamos sozinhos, que existe um plano maior em ação mesmo que invisível aos nossos olhos. É por isso que esse versículo vai muito além de uma citação bonita. Ele se tornou um símbolo de esperança, um lembrete de que, mesmo no caos, Deus ainda está escrevendo nossa história. Apesar de sua beleza e força, esse versículo também é, muitas vezes, mal interpretado. Muita gente lê Jeremias 2:9 e 11 como uma promessa imediata de sucesso, bênçãos e prosperidade, como se fosse um bilhete divino dizendo: calma, tudo vai dar certo agora. Mas essa é uma interpretação emocional, não contextual. A verdade é que Deus estava dizendo isso ao povo que passaria 70 anos em exílio, antes de ver o cumprimento da promessa. 70 anos. Ou seja, não era sobre uma solução rápida, mas sobre uma certeza duradoura. Mesmo no sofrimento, Deus estava com eles, e o plano dele ainda estava de pé. Essa distinção muda tudo. Deus não prometeu tirar o sofrimento de imediato, mas garantiu que o sofrimento não anularia o futuro que ele preparou. É aí que mora a verdadeira esperança, a confiança de que, mesmo que as coisas demorem, o plano de Deus é perfeito e cheio de paz. Vivemos numa geração do agora. Queremos tudo para ontem, respostas rápidas, soluções instantâneas, bênçãos express. Mas o tempo de Deus não funciona como o nosso. Quando Deus disse: eu sei os planos que tenho para vocês, Ele estava falando a um povo que teria que esperar décadas para ver o cumprimento dessa promessa. Não foi agora, foi confie mesmo sem entender. E essa é a parte mais difícil: confiar sem ver, crer sem sentir, continuar caminhando mesmo quando nada muda ao nosso redor. Mas é exatamente aí que a fé se fortalece, porque Deus não nos chamou para entender o plano, Ele nos chamou para confiar no planejador. Às vezes, o que Ele está construindo é tão grande, tão profundo, que precisa de tempo. Tempo para nos moldar, tempo para preparar o caminho, tempo para alinhar tudo do jeito dele. Agora imagine a seguinte cena: uma mulher, desempregada há meses, com 2 filhos pequenos, contas acumulando e noites sem dormir.
Ela já tentou de tudo: currículos, entrevistas, orações. Silêncio. Certa noite, desesperada, ela abre a Bíblia aleatoriamente, e seus olhos caem sobre Jeremias 2:9 e 11. Aquela frase salta da página como se estivesse em destaque: "Eu sei os planos que tenho para você." Naquele instante, ela não recebeu um emprego, mas recebeu algo ainda mais poderoso: esperança. Ela começou a declarar esse versículo todos os dias. Relembrava a si mesma que Deus ainda estava no controle. Poucas semanas depois, uma porta inesperada se abriu, um novo trabalho, em uma área que ela nunca havia considerado, mas que se tornaria a virada em sua vida. Histórias como essa não são raras. São provas vivas de que o versículo não é só belo, é verdadeiro. E quando cremos nele, mesmo nos dias escuros, algo muda. Primeiro por dentro, depois por fora. O mais impressionante em Jeremias 2:9 e 11 é que Deus oferece esperança. Antes de oferecer alívio, ele não diz: "Vocês vão sair da Babilônia amanhã." Ele diz: "Eu sei os planos que tenho para vocês." Isso significa que, mesmo enquanto o povo ainda estava em sofrimento, Deus já via o final da história. E esse final era bom. A esperança verdadeira não depende da situação mudar. Ela nasce quando confiamos que a situação não tem a palavra final. É isso que sustenta alguém em meio à dor. Saber que o sofrimento pode até estar presente agora, mas não define o destino. Deus define. É como caminhar em um túnel escuro, com a certeza de que há uma luz no fim e, mais do que isso, que alguém está caminhando com você. Esse versículo é esse farol. Um lembrete de que, mesmo quando tudo parece sem sentido, Deus está escrevendo um propósito maior, e Ele nunca perde o controle. Nós, como seres humanos, costumamos planejar com base no que vemos, no que sentimos e no que queremos no momento. Nosso planejamento é frequentemente influenciado pelo desejo imediato e pela pressão externa. Queremos resultados rápidos, soluções para os problemas de hoje e algo que nos dê uma sensação de controle. Porém, os planos de Deus não funcionam assim. Quando Deus diz: "Eu sei os planos que tenho para vocês", Ele está falando de algo que vai além da nossa compreensão e dos nossos desejos temporários. O plano divino é eterno, profundo e para o bem maior, mesmo quando não conseguimos entender todos os detalhes. Deus vê o todo e muitas vezes, Ele sabe que precisamos passar por certos processos para que, ao fim, possamos ser a versão mais madura e preparada de nós mesmos. Esse processo nem sempre é confortável, mas sempre é necessário. Os planos de Deus muitas vezes desafiam nossas expectativas, mas quando cumpridos, revelam a beleza de um propósito divino que jamais imaginaríamos sozinhos. Esperar no tempo de Deus é uma das experiências mais desafiadoras na vida de qualquer cristão. Vivemos em uma cultura que valoriza a rapidez, soluções imediatas, respostas rápidas, gratificação instantânea. Mas o tempo de Deus não se encaixa nesses moldes. Quando Deus diz a Jeremias que Ele tem planos de paz para o povo de Israel, Ele também está dizendo que a espera faz parte do processo. No entanto, essa espera pode ser dolorosa. Em muitos momentos, não vemos nada acontecendo, e isso nos faz questionar se realmente Deus está ouvindo. Mas o tempo de Deus não é um tempo perdido. Ele é um tempo de preparação. Cada dia que passa no processo de espera é um dia em que Deus está moldando o nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos ensinando a confiar mais profundamente nele. Enquanto o mundo quer resultados rápidos, Deus muitas vezes usa o tempo para nos ensinar que o valor está na jornada, e não apenas no destino. A verdade é que esperar no Senhor é um ato de fé. A espera é uma oportunidade de confiar que, apesar de não ver nada visível, Deus está trabalhando nos bastidores para cumprir seus planos perfeitos. As palavras que ouvimos e falamos têm um impacto profundo em nossas vidas. Elas moldam como pensamos, como nos sentimos e como agimos. Isso é ainda mais verdade quando falamos das palavras de Deus. Jeremias 2:9 e 11 não é apenas uma frase bonita ou um consolo passageiro. Quando você medita nessa promessa, ela tem o poder de renovar sua mente e trazer paz ao seu coração. Não importa o caos ao redor, a verdade de Deus penetra nas profundezas do ser, trazendo uma sensação de segurança e esperança, mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. As palavras de Deus são vivas e eficazes. Hebreus 4:12.
Elas têm o poder de transformar a maneira como vemos a nós mesmos, as nossas lutas e até os nossos relacionamentos. Quando a mente é preenchida com as promessas de Deus, as ansiedades começam a desaparecer e a paz começa a reinar. Quando você repete Jeremias 2, 9 e 11, você está alimentando sua alma com a certeza de que há um propósito divino, que Ele tem um plano para você, e que esse plano é bom. Isso muda sua perspectiva, permitindo que você veja além das dificuldades momentâneas e confie em Deus com uma fé mais firme. Agora que já entendemos o contexto e o poder de Jeremias 2, 9 e 11, vamos pensar em como aplicar essa verdade no nosso dia a dia. Quando você se sentir perdido ou sem direção, lembre-se, Deus tem um plano para você, mesmo quando as portas estão fechadas, quando as escolhas parecem difíceis, ou quando a incerteza domina, Deus está no controle. Declare em voz alta: Deus tem um plano para mim. Ele sabe o que está fazendo. Essa afirmação de fé muda tudo. Nos momentos de ansiedade e medo, medite nesse versículo. Lembre-se de que Deus não planejou mal para você, mas um futuro de paz. Isso pode ser o consolo necessário para manter a calma quando tudo à sua volta parece desmoronar. Em momentos de decisão importante, consulte esse versículo. Mesmo que você não saiba a resposta imediata, confie que Deus vai guiar seus passos. Ele vai abrir portas na hora certa. Quando tudo parecer atrasado, e você se perguntar por que não está vendo resultados, lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Ele está preparando algo grandioso, e o tempo de espera é uma parte essencial desse processo. Ao enfrentar uma crise financeira, de saúde ou emocional, coloque sua confiança em Deus, sabendo que Ele tem planos de prosperidade, não de destruição. Deus pode não te tirar da situação de imediato, mas Ele certamente te dará força para atravessá-la. Este versículo é muito mais do que uma promessa futura. Ele é uma âncora de esperança para cada dia que você vive, um lembrete constante de que Deus está com você em cada momento, te guiando através de cada desafio, até que o plano dele se revele em sua totalidade. Você sabia que Jeremias 2, 9 e 11 não é o único versículo onde Deus fala sobre ter planos para o futuro? Essa ideia de um plano divino aparece em várias partes da Bíblia, reforçando a certeza de que Deus nunca nos deixa à deriva. Por exemplo, em Romanos 8 e 28, Paulo nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso se conecta diretamente com a promessa de Jeremias: mesmo quando as coisas não parecem estar indo bem, Deus está trabalhando para o nosso bem maior. Outro versículo que complementa essa verdade vem de Filipenses 1, 6, onde Paulo escreve: estou certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui, vemos que Deus não apenas tem um plano, mas Ele também se compromete a completar esse plano, sem abandonar o processo no meio. Além disso, o número 29 em Jeremias 2, 9 e 11 tem um significado interessante. No contexto bíblico, o número 29 é frequentemente associado à fé e perseverança. Ele aparece, por exemplo, em várias passagens ligadas a períodos de espera e transição, o que reflete diretamente o tema do versículo, que fala sobre um plano divino, que se revela ao longo do tempo. Essas curiosidades não são apenas interessantes, mas também nos ajudam a perceber que a promessa de Deus de ter planos de paz para nós é um tema recorrente na Escritura, sempre presente para fortalecer nossa fé e confiança em sua fidelidade. Ao longo de tudo o que discutimos, a verdade é clara: Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano é bom. Mesmo quando a vida parece um labirinto sem saída, ou quando o sofrimento parece interminável, a promessa de Jeremias 2, 9 e 11 é um farol de esperança. Deus não está distante. Ele não está ignorando suas orações. Ele sabe exatamente onde você está e o que você está passando. E, por mais que não possamos ver com clareza, Ele está trabalhando em seu favor. Esse versículo nos lembra que o sofrimento não é o fim da história. Mesmo no exílio, mesmo nos tempos de dor, Deus ainda tinha um futuro cheio de paz preparado para o seu povo. E o mesmo vale para você. A verdadeira esperança não é a ausência de problemas, mas a confiança de que Deus não nos abandona. Ele está conosco em cada passo da jornada, guiando-nos, moldando-nos e conduzindo-nos ao fim que Ele planejou, um fim que é de paz, não de mal.
Se esse versículo tocou seu coração, se você sentiu a esperança renovada, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez um amigo, um familiar ou até um desconhecido que está passando por dificuldades. A palavra de Deus tem poder, e ao compartilhar, você também está espalhando luz e fé. E, se você ainda não fez, deixe um comentário abaixo dizendo amém se você crê que Deus tem um plano de paz para a sua vida. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos que vão trazer palavras de força e encorajamento para o seu caminho. Lembre-se, Deus tem planos de paz, não de mal. Continue confiando nele, esperando no seu tempo, e saiba que o melhor ainda está por vir.